Senta aqui, esposa. Tá gravando. Já tá gravando? Chega pertinho do microfone, porque a gente vai gravar um podcast agora. Vamos gravar um podcast sobre o quê, marido? Um podcast chamado Irmãos.com. Ele... Já ouvi falar. E você sabe o que acontece semana que vem? Semana que vem é dia 12 de março. Dia das Mulheres. Não, não é 8 de março é o dia das mulheres. Achei sabe o que que aconteceu no dia 12 de março, há 18 anos? 18 anos? 12 de março? Coloca esse fone de ouvido aqui. Peraí que o fone de ouvido tá com um nó aqui. Marido, tem que desdar o nó. Mais um pouquinho. Já está. Que da hora. Que breguinha que era, né? Calma que vai piorar. Não, essa música era legal, era bonitinha, eu gostava. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast de Irmãos.com, chegando pelo seu computador, quando você pode e onde você quiser ouvir. Estamos começando o nosso programa piloto. A partir deste vão surgir novas ideias que periodicamente serão lançadas através de novos episódios que poderão ser baixados automaticamente pelo seu computador. Essa onda de podcast está virando mania na internet. E quando se trata de tecnologia nova, não pensamos em outra coisa senão utilizá-la para a glória de Deus. E hoje, para começar da melhor maneira possível, nós teremos uma entrevista exclusiva com Walter Gonçalves, missionário brasileiro que está lá na Bósnia e acabou de chegar de um tempo que passou aqui no Brasil. Então vamos pra lá, vamos pra Bósnia, pra casa do Walter e conversar um pouquinho com ele. Olha isso, gente, Bri. Então vamos pra lá. A gente certeza tá valendo. Não, a gente escreveu o texto, claro. Não, certeza. Agora que eu lembrei, você escreveu um texto e a gente tava lendo. E a gente tinha que ler, tipo, igual jornalista lendo prompt, sabe? Sendo natural. A gente falava podcast. Podcast. Porque a gente não sabia o que era isso, né? Já tinha visto alguma coisa, visto escrito, mas não se ligava que era podcast. Tanto que a vinheta do podcast Irmãos.com até hoje começa como podcast Irmãos.com, porque a gente achava que era podcast. A gente não sabia como falava, mas é porque quase não tinha podcast nessa época, né? Não, quase nada. Eu acho que eu nunca tinha escutado um podcast na vida. E eu fiz igual hoje, esposinha, vem aqui gravar um podcast. Vamos só vem gravar um negócio aqui. Ele faz muito isso, gente, é sério. Mas essa tecnologia chegou pra ficar, hein, Dri? Há 18 anos. 18 anos. Tamo aí. 18... Ó, só pro pessoal saber aí, né, galera que escuta podcast aí também junto com a gente, tem um podcast que é bem antigo, que é o Nerdcast, e o nosso podcast é mais antigo que o Nerdcast. Sim, é mais antigo. Então, assim, a gente gravou esse podcast, não existia Nerdcast ainda. Eu acho que a gente é um mês mais velho que o Nerdcast. Eles começaram em abril, a gente começou em março. Uau. Mas olha a pegada, né? A gente não tinha equipamento, né? Não tinha qualidade pra isso. A gente gravou com um talento headset. A gente já tinha, vocês perceberam, né? A gente tinha. Mas a gente tinha um headset na mão, é aquele fone de ouvido com microfone, e a gente foi revezando esse headset, provavelmente. Ou será que foi? Lembra que tinha aqueles microfones de mesa, que era tipo um palito, assim, ó, que tinha uma base? A gente tinha um verde. A gente tinha um daquele. Um verde. Era da aqueles Logitech. Microfone que era tão ruim, você comprava uma balinha e vinha um microfone grudado na balinha, no pirulito. Eu acho que foi isso, a gente nem tinha o headset. Acho que a gente não tinha o headset, a gente gravava no de base. Era de plástico, assim, uma base de plástico, saía tipo um palito com microfone, assim, e a gente falava nele, era a qualidade que tinha na época. E assim começou a história do podcast Irmãos.com, que na semana que vem completa 18 anos. Caramba, a gente não tinha nem um ano de casado, né? Não. A gente casou em novembro de 2005 e esse podcast foi em março de 2006. A gente não tinha nem um ano de casado e eu já embarcando nessas aventuras com você, né, marido? E sabe quem tem 18 anos também? Quem? O Pedro, que tá morando aqui com a gente. Gente, é chocante. A gente tá recebendo um brasileiro aqui na nossa casa. Estudante. E ele tem 18 anos. Quando ele fala que ele nasceu, sei lá, em 2005. Ele é um pouquinho mais velho que o podcast. Eu falei, gente, ele nasceu em 2005. Meu Deus, 2005 foi o ano que a gente casou. Gente, 18 anos é muito tempo. É muito tempo. É uma vida, né? É uma vida de um estudante que já tá fazendo faculdade fora do país. É esse o tempo que a gente faz esse podcast aqui. E toda semana tenta trazer
trazer um tema, tenta trazer uma conversa pra vocês ouvirem, conversarem. E nessa semana, especialmente, a gente já tinha decidido ficar sem podcast, porque nós não conseguimos gravar nos últimos 15 dias dentro das propostas que a gente tinha, dos convites que a gente fez. Não rolou nenhuma conversa. Somado a tudo isso, a gente teve uma maratona de acontecimentos. A gente participou de um acampamento onde a gente falou 8 vezes em espanhol para os adolescentes. A gente teve que preparar todo esse conteúdo. Depois já conectou num feriado prolongado, a gente precisou viajar de novo. Chegamos nessa semana e não tínhamos um episódio para publicar. De repente eu me dei conta, semana que vem é 12 de março. A gente adianta e comemora antes e prepara essa comemoração dos 18 anos do podcast Irmãos.com. Uau! E vocês vão perceber que a gente tá com a voz um pouco estranha. Eu e o marido tá com a voz um pouco estranha. Vocês que estão acompanhando as notícias aí da Europa perceberam que chegou uma nova onda de frio aqui. Principalmente aqui pro sul da Espanha. Então, assim, tá nevando em lugares que muito tempo não nevava. Madrid nevou essa semana e Madrid quase nunca neva também. E a gente, como um bom brasileiro, a gente correu atrás de neve. Claro, né? Então, se vocês viram as fotos nos nossos Instagram é ótimo, né, amor? Se vocês viram as fotos no nosso Instagram, vocês viram que a gente pegou uma temperatura que a gente nunca tinha pegado em toda a nossa vida. De nunca. congelar a sobrancelha, bigode. Gente, bizarríssimo. Eu estava conversando com o Paulinho e o bigode dele tava congelado, tava branco de e gelo. seus fios de cabelo também. Meus fios de cabelo. Meu cílio congelou. Um negócio absurdo, assim. A gente tava com a sensação térmica de menos 20, sabe? A gente nunca passou isso na vida, e nunca. É claro que, né, tanto tempo exposto a essa temperatura e tal, querendo se divertir nela, veio um resfriado, ar né? frio, né, amor? Tá todo mundo meio doente aqui. Como diz o nosso amigo Sierra Nevada, 1 ponto. E para os Del Gaspari, 0, né? Se bem que já é a terceira vez, quarta vez que a gente foi lá, é a primeira vez que a gente ficou doente. Então, assim, acho que a gente tá ganhando de 3-1 do Sierra Nevada. A gente tá ganhando de Sierra Nevada. Mas essa foi a primeira vez que, assim, gente, todo mundo sabe aqui, né, que me acompanha no podcast e também me acompanha no Instagram. Eu gosto muito de comédia romântica. E principalmente no Natal, eu sempre assisto comédia romântica do Natal. E eu vejo aqueles floquinhos de neve caindo tão bonitinho assim, todo romântico. Mas lá na Sierra Nevada não aconteceu isso. Parece que Deus virou um balde de neve, assim, na nossa cabeça. Porque a neve era pesada, sabe? Ela caía, assim, pesada. Não é aquela nevezinha que vem flutuando, assim, e toca no seu ombro e faz aquele carinho. Você consegue ver aquele floquinho bonitinho com a sua, Não, né? era tipo umas pedrinhas caindo. É outro tipo de neve, né? Mas não, era uma neve grossa. A gente abriu a porta do carro e entrou um monte de neve no carro. Mas foi divertido, né, amor? Foi muito divertido. Mas voltamos ao assunto principal desse episódio improvisado. 18 anos do podcast Irmãos.com. 18 anos, marido. Podcast Irmãos.com vai poder tirar a sua licença de habilitação, sua carta de habilitação, O que a gente sabia nessa época, né, amor, pra gravar podcast? A gente cresceu muito com o podcast, né? Pois é, 2006, né? Se pensar o que aconteceu na nossa vida desde 2006, tudo que já mudou, né? Nessa época, nós não éramos nem missionários, né? Nós tínhamos nossos empregos regulares. É Eu verdade. trabalhava como programador numa empresa e você como farmacêutica. Em 2006, você estava... Na Drogazil. Na Drogazil. Trabalhava na farmácia, na Drogazil. circulando cidade de São Paulo em todinha, porque você era farmacêutica loucura. substituta, Eu né? era substituta. Era farmacêutica substituta. E o diferente do folguista, o folguista ele cobre folga. O substituto, ele cobre férias e licença maternidade. Então, tipo, eu ficava um mês na farmácia. A hora que eu me apegava, ficava amiga do pessoal, eu tinha que mudar de farmácia. A hora que começava a conhecer os clientes, né? Começava... Mudava. Mas era bonitinho, porque, assim, eu sempre ganhava muito presentinho no final, né? Era muito legal. Porque eu sempre gostei de atendimento ao público, né? Então, aí eu fazia amizade com o senhorzinho que tomava injeção de diabetes todos os dias. E no final, eles levavam comidinha pra mim, presentinho. Era bonitinho. Eu sempre voltava com um presentinho no final do mês, né, amor? E você vindo do Mato Grosso do Sul, né? De Campo Grande, uma cidade mais pacata, né? Um trânsito mais controlado. Aquelas avenidas largas, Afonso Pena, daquele tamanho lá. Nossa, é verdade. Avenida Mato Grosso. De repente, tava em São Paulo... circulando a cidade todinha, né? Porque era uma na Zona Norte, outra na Zona Sul. Sem Google Maps. É verdade, não sem tinha nada disso. A gente não tinha nem aquele navegador. Como é que é? O Garmin? Não, a gente foi comprar o nosso Garmin em 2010, quando a gente foi para os Estados Unidos. A gente não tinha nem o navegador, aquele tinha que põe se na virar. TV. Mas tinha mapa na internet, né? Não sei se era Google Maps. Gente, verdade. Porque a gente casou em 2005, em novembro de 2005, e aí eu entrei na Drogazil. Aí em dezembro eu passei no processo seletivo da Drogazil, só que eu comecei a trabalhar em janeiro. Porque eu falei, né,
gente tá de lua de mel, né, amor? Quer passar Natal junto? Deixa pra começar em janeiro. Daí, eu comecei a trabalhar em janeiro e o treinamento era no Butantã. Então, assim, pra galera que conhece São Paulo, a gente mora em São Bernardo do Campo, que é na outra ponta de São Paulo, e Butantã fica do outro lado. E eu, do Mato Grosso do Sul, nunca tinha dirigido na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida Bandeirantes, aquelas rodovias tudo maluca lá. Aí a gente imprimiu os mapas no computador, eu fiz a rota com canetinha. Eu tinha impressora em casa, na época você tinha impressora em casa. A gente tinha impressora. Que coisa, né, marido? E seguia, e se virava, você conheceu São Paulo inteirinha nisso, né? Conheci muito São Paulo nesses rolês aí. E eu trabalhava na empresa, na Micromar, né, que um dos donos era o Cláudio Martos, e ele tinha um podcast, porque ele tem um estúdio de música, a Buena Onda Produções e tal, e ele gravava alguns artistas lá, e com esse negócio de podcast surgindo, ele começou a gravar um podcast chamado 15 por 15, em que ele entrevistava esses músicos durante 15 minutos a cada 15 dias. Essa era a proposta. 15 por 15, 15 minutos a cada 15 dias. E ele me apresentou o projeto, eu falei, cara, que legal. Eu não tenho um estúdio em casa, mas eu acho que eu consigo fazer um negócio parecido, né? Eu já contei aqui que eu sempre tive aquele sonho, assim, de uma criança que cresceu nos anos 80 e 90, de trabalhar na TV, de fazer... Trabalhar no rádio, né, amor? Ter um programa no rádio, eu ficava jogo sonhando. De futebol. Ficava narrando jogos e tal. Eu gostava dessa coisa. Eu nunca imaginei que eu tivesse voz de locutor nem nada, mas eu gostava, me divertia com isso. De repente, a gente já tinha o site. Tive contato com essa tecnologia de poder gravar a voz, né? Com a limitação da época, com o computador pessoal da época e tal. Antes de celular, antes de tudo isso. A gente falou, vamos fazer esse negócio aqui. Chamei a Adri, combinei com esse nosso amigo, que ele tinha passado um tempo no Brasil, a gente tinha encontrado ele, o Walter Gonçalves, e ele voltou pra Bósnia. E ele tinha me contado várias histórias tão legais, eu falei, vamos gravar essas entrevistas. Mas aí que tá o ponto, o pulo do gato do podcast. Inclusive, a gente continua fazendo isso até hoje, depois de 18 anos. A gente ama conversar com pessoas e escutar histórias. A gente gosta muito de escutar histórias. Tanto que se a gente encontra... que a gente escuta, né, amor? A gente encontra o pessoal que conta uma história pra gente. Aqui na Espanha é que dá mais tristeza, porque no Brasil a gente escutava história, a gente falava, caramba, vamos gravar, essa história é tão legal, né? Aqui a gente escuta história, a gente fala, a gente pode contar com as nossas palavras, porque as pessoas não conseguem participar no podcast em português, né? Porque são os espanhóis ou os estrangeiros que a gente tem contato aqui contando suas histórias, né? Sim. Não, inclusive, há 2 semanas atrás, eu escutei uma história tão legal da minha amiga iraquiana, ela contou em inglês. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a história podia virar um podcast, cara. É muito legal. Mas assim, foi uma aventura maluca, assim, que eles perderam. Eles foram roubados. E aí roubaram o passaporte deles. Aí eles tiveram que ir no consulado. Nossa, gente, assim, uma loucura. E aí eles roubaram o carro deles quando eles estavam no consulado. Aí, nossa. Logo, com a inteligência artificial, a gente vai poder gravar em inglês e já dá pra fazer isso. A gente podia tentar gravar o podcast em inglês e colocar aqui, ó, uma tarjeta aqui que é em inglês. Não, já dá pra fazer isso. Aqui ainda não é tão natural, mas dá pra traduzir a voz das pessoas. A gente tem os episódios em outros idiomas logo, né? Então, essa limitação... Mas eu acho que pode deixar em inglês que os ouvintes gostariam de ouvir. Vocês gostariam de ouvir, né? Não sei. As experiências que a gente teve de publicar episódios ou em espanhol ou em inglês não tiveram muita procura, não. As pessoas estão mais afim de ouvir os podcasts em português. Mas foi assim, em 2006, que nasce o podcast, gravando pela internet. Isso é muito doido. Porque em 2006, a gente não tinha tecnologia ainda pra isso. A gente tinha o Skype, mas eu não sabia como gravar o Skype, porque eu não tinha um gravador de voz pra isso, né? Então eu fui pesquisar como que eu conseguiria gravar o Skype. E eu descobri um aplicativo que tinha que pagar pra usar ele, mas você conseguiria gravar 2 minutos sem pagar e o áudio era cortado. Aí o que eu falei pro Walter? Walter, eu vou fazer uma pergunta, vou gastar, 15 segundos pra fazer a pergunta. Você tem 1 minuto e meio pra responder e depois a gente para o arquivo e começa outro, né? E a gente gravou a entrevista assim, é por isso que assim, é claro, a gente não tinha... Por isso que só tem 14 minutos a entrevista, porque assunto com o Walter teria de monte, então, né? Eu fazia a pergunta e deixava ele responder. Inclusive, você participou só da abertura, né? Só da abertura. Primeiro eu gravei a entrevista, depois a gente fez a abertura e usei esses áudios que a gente gravou nessa conversa pelo Skype em 2006. Isso caramba, que da hora. Muito louco. Mas assim, a gente não tinha, claro, né, familiaridade com a tecnologia, nunca tinha trabalhado com áudio nem nada, então essa formalidade, esse jeito, sem jeito de fazer as coisas, é porque a gente tava descobrindo o que era isso ainda e nem sabia direito o que viraria, né? Nem sabia como que a gente conversar, porque assim, o que a gente tinha de referência era o jornalismo. E os jornalistas
falam, bom dia. Hoje em São Paulo faz 40 graus. É um dia muito caloroso. Então você precisa se hidratar. Então assim, os jornalistas até hoje meio que mais ou menos falam assim, hoje né? Não tá tem... muito mais informal o jornalismo. Mas naquela até a parte época, de esporte e tal, 18 anos... há 18 anos até o jornalismo esportivo era muito formal, muito sério. Eu lembro que né? o Thiago Leifert, vocês não sei se vocês estão ouvindo, sabem quem é. O Thiago Leifert... Sabe por causa do Big Brother. Ah, é verdade. Ele apresentou o Big Brother. O Thiago Leifert que começou a fazer piadinhas, fazer uma coisinha mais diferente ou outra. Eu falei, uau, isso foi lá em mudando 2009, 2010, depois, né? Mas pioneiro, o que já né? tinha na época eram os programas mais irreverentes na rádio, né? O pessoal mais das antigas aí vai lembrar do Café com Bobagem, Sobrinhos do Ataíde, até o programa Pânico da Jovem Pan, que eles faziam algo bem mais informal e bem mais zoeira, né? Então, assim, eu acho que o podcast ele foi evoluindo muito na influência, antes de ter influência de outros podcasts, foi na influência da rádio informal mesmo. Acho que a gente levou muito pra esse lado, errou a mão às vezes no começo, porque quando você começa a fazer brincadeira, quando você começa a deixar mais descontraído e fazer isso entre amigos, você acaba esquecendo que tem mais gente ouvindo. Ah, é verdade. E que tem referências que só você e seus amigos pegam. E que não faz sentido pra quem tá ouvindo de fora. Então logo a gente já foi aprendendo. Não adianta ficar fazendo referências que só a gente entende, se a gente vai ouvir e não vai se identificar com essas referências, a gente perde o interesse do público, né? Então aos poucos a gente foi aprendendo, descobrindo como fazer. Aí então, conhecendo outros podcasts ouvindo que também estavam né? descobrindo e criando seu formato, né? Inegável como o Nerdcast influenciou nossa maneira de produzir conteúdo. Mesmo vindo depois, a gente foi conhecer bem depois, sei lá, um ano depois ou 6 meses depois que a gente já tinha podcast, a gente conheceu o Nerdcast. E também ao mesmo tempo veio o Cinema com Rapadura, né? Sim, um pouco depois. O MRG também. O Matando Robôs Gigantes, um pouquinho mais pra frente, o MRG. Mas eram os podcasts da época que cresceram junto com a gente e agora estão chegando também perto dos 18 anos, né? E então já atingiram sua maturidade, aí a gente continua caminhando e desenvolvendo esse nosso conteúdo que traz tanta alegria pra nós e espero que pra vocês também. Caramba, aí 18 anos, gente, 18 anos acontece muita coisa. Eu tô olhando aqui pra cara do Walter, na entrevista com o Walter Gonçalves, e quanta coisa aconteceu na vida do dele, Walter, né? Olha aí, daria pra fazer um novo podcast com ele. Sim, aí, gente. É verdade. Porque ele morava na Bósnia, mora ainda, né, na Bósnia. E aconteceu um acidente com ele lá na Bósnia, foi um negócio assim, chocante. Ele perdeu o movimento nas pernas, agora trabalha com cadeira de rodas, se casou, né, já numa idade um pouco mais avançada, digamos assim, lá dos seus 50 anos, ele casou, agora tem a esposa trabalhando junto na Bósnia, mas a gente pode chamar ele aqui pra ele contar essas histórias, né, já pensou? Seria muito legal, vamos ver no de 20 anos se a gente chama ele. Quem sabe, né, amor? Mas além do Walter, Dri, pra nossa festa de 18 anos do podcast Irmãos.com, quem mais você convidaria? Quem mais eu convidaria? Semana que vem, dia 12 de março, a gente vai fazer uma festa e precisa distribuir os convites de pessoas-chave para essa festa, para essa celebração. Olha, tem um podcast que eu gostaria, não que eu gostaria de regravar, mas eu gostaria de me sentir em paz comigo mesmo, mas à vontade, que é o primeiro podcast que a gente gravou com o Ed René. Era o Ed René e o Ariovaldo Ramos juntos, né? A gente já contou essa história algumas vezes aqui. Porque eu estava muito nervosa pra gravar aquele podcast. Gente, eu suava demais, eu tremia. Mas não porque eu achava os caras, nossa, os caras são bons demais. Mas é porque a gente fez tudo muito rápido num evento e eu não senti que eu estava preparada o suficiente pra conversar, sabe? Então, assim, foi mais questão de um conteúdo, uma exigência demais sobre mim, uma carga muito grande, que eu não tinha tanto conteúdo pra gravar com os caras, sabe? Então eu tava muito nervosa, não estava à vontade. Então foi um podcast que pra mim foi bem dolorido, assim, foi bem sofrível. Mas foi legal, a gente ficou meio calado nesse episódio até, porque a gente tava muito nervoso, A gente convidou o Marcos Botelho pra estar junto com a gente também, O Marcos tava nesse? Eu acho que foi. Eu lembro que o Marcos tava no que a gente gravou com o Paulo Júnior. Eu acho que a gente chamou o Botelho e ele não conseguiu vir. Foi por isso que a gente ficou nervoso. Porque tava só nós, né? É verdade, a gente chamou o Botelho e ele não conseguiu. Então tava eu e a Dri, só com o Ariovaldo e o Ed René no Aquário de Ideias, e foi o primeiro projeto do Aquário de Ideias que a gente fez, um monte de gente em volta olhando, sabe? Inclusive, aquele vídeo do Aquário de Ideias eu acho tão legal. A gente tinha que divulgar isso nos cortes de Irmãos.com como um TBT, sei lá. Eu acho que eu já fiz um TBT dele há algum tempo. Podemos fazer de novo. Nossa, porque aquele vídeo foi muito legal. Porque a gente gravou... Foi um evento, Semesp, que aconteceu lá no Museu da Bíblia, em Barueri, em 2008, 2009, por aí, não lembro exatamente. E a gente tinha parceria, né, com esse evento
evento e eles ofereceram pra gente um stand lá dentro onde a gente pudesse gravar podcast. A gente nunca tinha feito isso. E foi um evento que reuniu muitos preletores referência, assim, do meio cristão, que estavam lá. Naquela época, eram os preletores que, assim, que todo mundo queria ouvir, queria conhecer, que estavam... Era os influencers da época, né? Mas eram os influencers na linha... Não nessa linha super pop que existe hoje dos pregadores, né? Pregadores, celebridades. Sim. Tomar cuidado pra não confundir, que era um momento bem diferente do movimento evangélico, né? Então nós estávamos nesse evento, ele falou, ó, quem vocês quiserem entrevistar, vocês falam, que eu dou um jeito deles chegarem aqui. A gente tinha que encaixar na agenda da pregação dele, depois do almoço que ele teria com não sei quem, e da atividade da tarde e tal. Então a gente tentava encaixar, e às vezes a gente conseguia muito em cima da hora essa pessoa, aí ele chegava, o Ed René e o Ariovaldo estão vindo gravar com vocês aqui. A gente não tinha pensado em perguntas, não tinha pesquisado sobre a vida deles nem nada, sabe? Conhecia meio por cima. A internet era bem devagar nessa época ainda. né? E você ia ter acesso às pregações deles, talvez, que eles pregavam nas suas igrejas, mas você não ia conseguir ouvir essas pregações em 5 minutos para se preparar para esse conteúdo e tal. E a gente improvisou em cima até do tema do evento, né? Eu lembro que a gente estava começando a conhecer o que era missão integral, e no primeiro episódio a gente até pergunta, né? Pede pro Ed René explicar pra gente o que é missão integral. Então a gente passou muito nervoso. E a galera toda vendo a gente gravando, porque era um cubo de vidro que a gente tava dentro, sabe? Mas você então convidaria... Foi muito legal. Eu traria de volta esse clima que a gente teve no Semesp pra gravar, só que agora muito mais informal, né? Mas muito você convidaria o Ed e o Ari pra estar com a gente. E você ficaria menos nervosa na frente deles agora? Talvez agora, não sei, né? Porque agora os temas também... Eu ficaria nervosa por outros motivos. Mas o legal é que depois disso a gente teve outros encontros com eles e tal. Sim. E até tem muita gente que pensa assim, nossa, vocês são muito amigos, né? Do Ed, do Ari, do Paulo Júnior. Eu falei, então, né? A gente encontrou eles simplesmente em eventos. Em eventos. Então, em eventos, quando a gente se encontrava, né? Do tempo que a gente participava de eventos, a gente, né, se cumprimentava e tal, ele trocava uma ideia. Mas, assim, esse foi o máximo de contato que a gente teve de conversas formais e informais em eventos. Nunca fomos na casa deles. Apesar que a gente já almoçou com o Ariovaldo, né? Já foi convidado, não na casa, mas já foi convidado por ele pra estar num restaurante, comer junto. Mas, enfim, esse tipo de contato que a gente tinha com eles, né? E o mais doido é que, assim, naquela época, a gente veio de uma igreja tradicional, né? A gente já comentou sobre isso. E eu não lia muito livros naquela época, livros cristãos mesmo, né? E aí, depois, com o casamento, aí a gente começou a ler mais livros cristãos e tal. Então, foi uma época que aconteceu o semestre em que eu tava lendo bastante livro cristão. Então, é muito doido você encontrar as pessoas que têm referência nos livros que você tá lendo, sabe? Então, eu acho que isso também a gente tava consumindo bastante pregação, a gente tava consumindo muito livro. Então, tipo, a gente tá num evento onde tem o Robson Cavalcante, tem o Carlinhos Queiroz, o Paulo Júnior, igual a gente falou, né? O Ari, o Ed, a Marina tava lá. Marina Silva. Tava lá. Então, assim, a gente falou, uau, é muita gente boa, assim, junto ao mesmo tempo, sabe? E a partir disso, a gente acabou participando em vários outros eventos com o Aquário de Ideias. Então, se você voltar na história do podcast irmãos.com, vai ver várias entrevistas que aconteceram nesse ambiente, né? Durante eventos, geralmente eram programas mais curtos, porque tinha que se encaixar na agenda do preletor de estar com a gente. Tinha também o nosso cansaço, porque às vezes era uma sequência muito grande de entrevistas e a cabeça não aguenta acompanhar o raciocínio de pessoas tão inteligentes e cultas. E correria de evento, né, amor? Dormindo pouco, aproveitando bastante os amigos. Então... Foi uma fase muito legal de estar em eventos e tal, de gravar esses podcasts. Eu acho que tá registrada essa fase na história do podcast irmãos.com. Nesses 18 anos de história, está tudo aí, né? Mas hoje, o jeito que a gente faz, né? Muito mais... Do conforto entre da amigos, casa. do conforto. Esse tipo de conversa que a gente faz muito mais leve, informal. Eu acho que traz mais alegria pra gente, porque tem mais a ver com o que a gente é, né? O que a gente faz. Mas, só uma coisa. Mesmo a gente dentro dos eventos... Isso é muito legal deixar registrado aqui. Mesmo a gente dentro dos eventos, com esse formato de entrevista, a gente sempre trouxe a informalidade e a gente sempre trouxe esse bate-papo amigo pra dentro dos nossos aquários. Nunca foi formal. Tanto que, por exemplo, a gente... Era muito engraçado. A gente foi gravar, por exemplo, com o Baruch e a gente tava todo mundo correndo, evento e tal, aí o Baruch entrou dentro do aquário e depois que a gente terminou de gravar com o Baruch, a gente deu tanta risada, a gente encontrava ele nos corredores, parecia
ser amigos, assim, de muitos anos. E com a Andréa Vargas a mesma coisa. Então a gente trouxe a Andréa Vargas pra dentro do nosso aquário, gravamos com toda essa informalidade que a gente tem e depois ficamos amigos. Nos encontramos num evento de novo, foi aquela reencontro de amigos, né? Antônio Carlos Costa também foi isso. Essa informalidade a gente traz pra dentro do podcast também, até dos Aquários de Ideia, porque é o nosso estilo, né? A gente deixava as pessoas muito à vontade. Era muito legal. Essa é a nossa intenção. Uhum. Sempre quando a gente traz alguém aqui, que não seja aquela coisa de perguntas e respostas, né? A gente faz como foi o primeiro episódio, que a gente fazia pergunta e esperava a resposta. É um bate-papo, é uma interação que a gente vai fazendo com eles durante esse tempo e geralmente saem programas muito legais e muito leves, né? Mesmo em temas mais pesados, a gente tenta pelo menos tornar o tema mais leve e mais palatável para que todo mundo consiga entender a importância dele, né? E eu queria até deixar registrado como a gente gosta dessa coisa, né, de bater papo com os amigos. Inclusive, quando a gente vai explicar pra alguém como que é, né? São amigos que se juntam pra conversar e a gente liga o microfone. Tanto que o primeiro podcast que a gente gravou entre amigos foi na nossa casa. Aí sim foi com headset. Sim. De microfone. E foram amigos, né? Sim, foram seu irmão, minha amigos. Cunhada, a Pete. A gente decidiu. O que a gente vai falar? Vamos falar. Eu acho que até era assim. A gente tava conversando entre nós em casa. Dando muita risada. A gente falou, nossa, esse assunto é legal, vamos gravar ele? E a gente foi lá pro quarto, ligou o computador, esperou 15 minutos pra ele esquentar e começou a gravar aquele assunto e bora, sabe? E aquilo virou um episódio do podcastirmãos.com. Eu acho que é o segundo, né, amor, esse? Não, o segundo foi o Apocalipsário, que o Fabrício Battistoni gravou. Foi outra. E depois, o terceiro foi outra entrevista com o nosso amigo Jabesmar. Depois o quarto, sim, que a gente falou sobre dar esmolas. Olha, foi a primeira conversa que a gente teve. Verdade. Que tava o Márcio, meu irmão, a Edna, minha cunhada, e a Priscila Sanches. A Pete, nossa amiga, a gente gravou um episódio de 15 minutos também. Olha a descrição, porque os 3 primeiros foram experimentais. Deu uma entrevista, um monólogo, outra entrevista. Aí o quarto episódio começa assim, começa hoje uma série especial em nosso Papo de Crente. Meu Deus, que maravilhoso. É como uma mesa redonda, entre aspas, com jovens cristãos que darão suas opiniões sobre diversos temas, começando pela questão social de dar esmolas. Participam deste papo Priscila, Márcio, Edna, Dri e Paulinho. Duração 15 minutos. Esse eu considero que aqui é o podcast. Aqui começa, né? Aqui começa. Mas aí eu ainda não falava olá pessoas nesse. Não? Não. Vamos ver então se vamos ver se a gente descobre. Vamos ver aqui. Esse é o episódio 4. Acho que a música de abertura é a mesma. Não tinha vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Triste. Este é o 4º programa do podcastirmãos.com e nós vamos ter aqui uma novidade que nós chamamos de Papo de Crente, com a participação de Priscila, Edna, Márcio, Adriana e Paulinho. Deus, quem é a Adriana? Então, o que vocês acham? Uma coisa que eu sempre fico na dúvida, a questão do farol, do semáforo. Dá dinheiro ou não dá para as pessoas que pedem? Olha isso, gente, que vergonha. Porque você pode estar incentivando alguma coisa ruim. Olha a opinião da Adri. Mas vai saber se realmente... Mas acontece o seguinte, as pessoas que trabalham, que pedem dinheiro no farol, elas utilizam dinheiro tanto para beber... Você tava rouca, Adri. ...quanto para comprar as coisas, quanto para comer. Tu vai saber se aquele seu dinheiro vai ser para ele. Nossa, eu tava muito Mas quem é você? Que opinião... Olha... Mas eu abri um leque de opções aí, Você abriu, Ou pra comer, ou pra beber, ou pra usar drogas. Olha a minha pergunta que eu faço. Deixa eu voltar... Quanto pra comprar as coisas, quanto pra comer. Tu vai saber se aquele seu dinheiro vai ser pra ele comer. Mas quem é você pra julgar? Olha. Como que você vai julgar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro? Não, a Bíblia não sei. fala pra gente dar. Eu acho que a melhor maneira de ajudar os necessitados nesse caso é uma organização Nossa, tá de pessoas Outra coisa que eu pudessem... aprendi com o tempo, quando eu fiz o episódio de 500 anos do podcastirmãos.com, eu descobri que 500 anos, eu falei? 500 episódios, 500, né? Eu já tô chocada, 500 anos, meu Eu Deus. descobri que ao longo do tempo eu fui cada vez mais abaixando a música de fundo pra ela... Quase sumir, né? Pra ela não interferir em nada na compreensão, pra ficar só uma caminha lá embaixo que às vezes é até imperceptível. Nossa, mas esse tá bem alto mesmo. Mas é o engraçado, quarto episódio, né? Dri. Como a gente... Não, é engraçado porque como a gente já tá ouvindo os mais novos, eu fico, não. uau. Bom, vamos ver episódio 6, música cristã. Não, mas esse é aquele. Nossa, vida fofo. Não, para. Que isso, o João Kleber?
lê o texto e vê se você realmente vai querer ouvir um pedacinho desse podcast. Não, eu só quero saber se tem Olá Pessoas. Ah, bom, então tá bom. O papo do mês passado continuou e nós falamos um pouco sobre a onda musical que tem invadido algumas igrejas. Ai, Jesus. Mais uma vez, Priscila, Márcia, Edna, Adri e Paulinho trocaram algumas impressões e bateram um papo de crente alegre e espiritual. Olha isso. A gente podia falar um pouquinho sobre a atual situação musical das igrejas. Acho que a gente gravou no mesmo dia. Foi. Musicais das igrejas. Falar sobre modismo é um assunto legal. Ó, esse já tem Tá, 19 mas tem minutos, modismo hein? esquisito aí. Modismos esquisitos da igreja. Esquisito. É. Mantra gospel. Ah, é. Mantra gospel. Tem a comunidade no Tinha Orkut lá, muito né? mesmo. Bom, vamos lá. Esse não tem Olá Pessoas, vamos ver o 7. E olha só, isso aí continuou tudo no mesmo dia. Acho que o Nostalgia Cristã também continuou. Ah, não, esse não. Esse Aqui é a a estreia do Thaís. Marcelo e a Thaís É com a a estreia gente. do Marcelo. Olha aí, Marcelo, 22 de agosto de 2006. Que da hora! E A volta música é a pra mesma. A musiquinha tá lá. É isso aí, pessoal. Depois de um tempinho sem... É isso aí, pessoal. Não tem Olá Pessoas, não. Mas, Quase, mas ó, quase, ó, quase. Deixa quase. eu só falar uma curiosidade. Esse comecinho da vinheta aqui, ó, eu fiz a vinheta e ele já emendava na música. Então essa virada da bateria, tutum, sabe? Aham. Ela tem até hoje, porque é dessa música original, Que veja. da ó. hora. Agora, ó. Tá vendo? É dessa música. Olha. O tutum. Que legal, No amor. episódio 7, então, começa a vinheta, que é até hoje. Inclusive, eu tava falando com o Pedro aqui, eu muitas vezes tenho vergonha dessa vinheta, Não, amor, porque faz ela é parte da brega, história. datada. Eu falo podcast. Mas Podcast. como nesse episódio nós começamos sem vinheta, as pessoas sentiram falta, eu tenho certeza. Que falaram, nossa, que esquisito, não parece podcastirmãos.com porque não tem vinheta e não teve Olá Pessoas. Então eu acho que faz parte da nossa Olha identidade manter isso, sabe? Histórias de acampamento, esse eu lembro. Histórias de acampamentos, acampamento. número 8. A galera está de volta relembrando momentos inesquecíveis dos acampamentos que participaram. Paulinho, Thaís, Prica e Robinho contam e cantam das serenatas Nossa mais malucas vida. que já fizeram e receberam até a participação da família Alô, boa tarde. Sara e sua mãe. A primeira participação da Sara. É porque eu liguei pra ela e eles não falam só alô, eles falam alô, boa tarde. A gente ficou brincando com verdade. isso. Mas vai ter que ouvir o episódio 8 pra entender, mas vamos lá. 5, 4, Olha aí. 3, 32 minutos, hein? Esse já tá ficando maior. 1, go! O que foi isso, Contagem amor? regressiva. O que foi essa contagem regressiva? Vamos ver se tem lá pessoas nesse. É isso aí, pessoal. É mais... É isso aí, pessoal. isso aí, pessoal. Eu começava igual o Didi, né? É isso aí, psi. Mas o que foi essa contagem regressiva, gente? Eu tava tentando. Lembra que eu tava experimentando Não, sim, o podcast? Tá certo. Ok. 9, África. Esse aí, eu e o Marcelo. esse é estilo de entrevista, esse aí. né, A amor? gente conversou sobre a África e fez uma entrevista com o missionário, Paulo Alves Jorge. Setembro de 2006, hein? É isso aí, pessoas. Esse é mais Olha um aí, podcast. quase. Com... Aí, É isso já- aí, pessoas! Aí tá já quase. tá quase, hein? Já foi pro pessoas. Episódio Olha 9, só. setembro de 2006, Eu não hein? lembrava dessa Esse aí, evolução. pessoal. Olha que legal. É isso aí, pessoal. Nossa, que medo. É Agora- isso aí, pessoas. Próximo podcast, Pérola das Eleições. Agora a gente começou a tocar em assuntos espinhosos. Mas, na verdade, a gente foi falar mais das propagandas eleitorais engraçadas que tinha na época. 42 minutos. Mas, ó, a descrição já tá bem mais legal agora. Você já tava bem mais descontraído. É hora de falar de política, mas Paulinho, Dri, Marcelo e Marcos Soares, nosso amigo, fazem isso de um jeito bem descontraído e sem tirar o pé do chão. Você vai relembrar com eles as pérolas das propagandas eleitorais, de Enéas ao Aerotrem. Mas atenção, não nos responsabilizamos caso se arrependa do seu voto. eu ficou mais gostei. O textinho mais tá bonitinho. criativo. E esse aí já foi maior, vocês viram, né? O primeiro podcast tem 12 minutos, daí depois 15, 20, o anterior foi 30, esse já é 42 minutos. 42, já tem uma cara... Já tá com mais cara do que a gente faz hoje, Vamos né? ver. Outubro de 2006, hein?
Olá, pessoas! É mais um podcast Irmãos.com. Você estava esperando que íamos falar de deixados pra trás, mas você foi passado pra trás. Nós vamos falar hoje sobre política. Eu sou Paulinho e sou um democrata cristão. Olha aí. Eu sou Marcelo e perola neles. Eu sou a Adriana e meu nome é Adriana. Você me conhece, eu sou o Marcão da Colunete. Que ótimo. Então, aqui estamos nós. Olha aí, Muito bom, ficou muito bom. Já estamos bem mais descontraídos. Mas você viu como o Olá Pessoas descontrai e quebra o gelo? Olha O aí. gritar Olá Pessoas do começo desarma as pessoas que estão tímidas, travadas e tal, dá essa quebrada no é gelo, bem melhor né? do que boa tarde, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite. E, ei, Psit. Ei, Psit. Olá, pessoal. É. E aí, Ei, pessoal? E aí, pessoal? É. Gente, não. isso é o podcast tá legal. Irmãos.com sendo desenvolvido, né? Então, no dia 1º de outubro de 2006, teve o primeiro Olá Pessoas no episódio 10. E no episódio Esse 7, episódio a tá com primeira cara de tá vez a engraçado, vinheta. A primeira vez da vinheta foi em 22 de agosto de 2006, no episódio 7. Caramba, Descobrimos 2006 aí. é tempo. Voltamos na história. Sabe outra coisa que teve nessa época também, Dri? Um pouquinho depois, tinha um ouvinte nosso que resolveu presentear-nos com caricaturas nossas. Lembra disso? Os Nossa, bonequinhos é verdade, do podcast os Irmãos.com. bonequinhos. Porque aos Verdade. poucos, né, a gente foi formando um elenco meio recorrente, que sempre participava e Eu tal. acho que é meu bonequinho que tá no Twitter até hoje. Acho que o seu perfil do Twitter tem ele, verdade. Eu acho. E ele desenvolveu a caricatura de alguns dos participantes recorrentes do podcast. Então tinha da Dri. Não, esse não. Esse é do Everton. Esse é o Everton que fez um cartoon pra você, né? O Everton foi outro que participou bastante fazendo caricaturas pra gente, mas o Fernando do Rio de Janeiro, ele fez uns bonequinhos que ficaram por um bom tempo no layout do site, que era a Dri, eu, o Marcelo e a Sara, que já mencionamos aqui. A Sara começou a participar no podcast por telefone, a gente ligava pra ela que ela era não tinha internet em casa. Engraçado. Ela Ai, fazia saudade as de gravar com a Sara. participações, depois ela começou a fazer dicionário de nomes dentro do podcast. Então tava o Marcelo, a Sara, o Juliano de Batatais, um grande amigo nosso que por um bom tempo participou bastante do podcast Irmãos.com. O Cristiano Acho Machado. que o Cristiano tava, tinha caricatura também. O Cristiano tinha. Nossa, eu não lembrava. não. Tinha sim. Ele foi um tempo do elenco fixo do podcast Irmãos.com. E o Cassiano. Olha né? aí, Então tem tinha o os 3 Cassiano. anos, né? O Juliano, o Cristiano e o Verdade, Cassiano. o Cassiano, a caricatura dele tinha olheira, né? Pois Que é. dó. Então esses todos teriam que estar na festa de 18 anos do podcast Irmãos.com também. Vão receber o convite aí especial em sua casa para estar Um aqui na fio de Espanha ouro. na próxima terça-feira participando com a gente. E a gente precisa terminar a nossa lista de convidados antes de terminar esse episódio, Dri. Olha, eu gostaria de convidar, por exemplo, o Bibo. Bibo, O Bibo. com Porque certeza. é que assim, uma coisa muito que a gente tem muito carinho é, através do nosso trabalho, algumas pessoas se inspiraram e começaram a fazer podcast. Eu lembro que teve uma época, né, amor, não sei se você lembra, que a gente recebia muito e-mail, porque como não tinha rede social e tal, o pessoal mandava e-mail pra gente. Então, e eles mandaram e-mail falando assim, comecei um podcast, gostaria que vocês ouvissem, eu posso citar vocês no nosso podcast, não sei o quê. E a gente, claro, ou rádio, né, Rádio Cristão, a gente pode passar os podcasts de vocês na Rádio Cristão e tal, e a gente sempre autorizava e tal. E no começo, o pessoal ficava meio sem graça de falar que tava fazendo podcast também, porque achava que tava concorrendo com a gente. E a gente falou, não, gente, pra gente é uma alegria, porque não tem concorrência de podcast, sabe? Tem espaço pra todo mundo e tal, né? E a gente super incentivava, principalmente podcast cristão, que quase não tinha naquela época, né? Aliás, só tinha gente. E aí a gente super... Tinha outros, sim, mas assim... Mas de igreja, né? Foram Eu não muitos, lembro, assim, que começaram na onda dos podcasts que estavam surgindo e é muito normal, né? As pessoas começaram muito animadas e depois de alguns episódios perceberem que não tem ninguém ouvindo, que é normal para um começo de podcast, e desanimar, né? Então, assim, surgiram muitos na mesma época também, muito inspirados pelo que a gente estava fazendo de alguma maneira e de outros podcasts também, enfim, Sim, mas nenhum sim. deles a gente pode dizer que existe até hoje, né? Não, e é muito legal, porque aí a gente escrevia, aí o pessoal escrevia pra gente, a gente ouvia, e às vezes a gente participava. E aí alguns podcasts nasceram assim, né, através da nossa inspiração. E um deles foi o Crentaços, que eu acho que tem até hoje, né? Sim, o Crentaço segue até hoje. E o Cristiano Machado também, que gravava junto com a gente, também participou do Crentaços. Como era o nome daquele podcast que era do Rio de Janeiro? Que a O gente Dotcast. O Dotcast, nossa, verdade. Que era o Pepe e o... Ai, meu Deus, o eu Cavaleiro, eu não lembro. lembro o primeiro nome dele. Eram uns meninos muito divertidos. Eles eram e muito eles divertidos. gravaram junto com a gente, dividindo com a gente a responsabilidade de entrevistar o Max
Max Lucado. Eles estavam lá no evento legal. do Max Lucado também. E eles também escreveram pra gente. De um site tá? chamado Dot Gospel, lembra? Dot Gospel, caramba. Que era um site de notícias do mundo gospel. Dá até coceira. E o outro podcast também foi o podcast No Barquinho. O No Barquinho nasceu. A gente fez um concurso entre os nossos ouvintes pra ver quem merecia participar com a gente pra gravar sobre a série de livros Deixados pra Trás. Por isso que eu fiz a brincadeira de esse não é um episódio sobre Deixados pra Trás, porque a gente tinha prometido que seria. E ele foi mais pra frente. Gente, 2006. E aí o Pedro Angela mandou a foto da coleção dos livros dele pra gente e falou, eu gostaria de participar do podcast Deixados pra Trás. E ele nunca tinha gravado um podcast na vida. Nunca, ele nem sabia e tal. E aí a gente convidou ele e aí ele participou do podcast Deixados pra Trás. Só que bem depois, olha só o choque aqui na hora de pesquisar. Porque as pessoas estavam pedindo desde o começo do podcast Irmãos.com pra falar sobre Deixados pra Trás, mas a gente não tinha lido, a gente precisava chamar pessoas que tivessem lido. E isso foi acontecer, o episódio foi pro ar só em 30 de maio de 2011. Caramba, 5 só em anos 2011? depois. Uau! Então não foi em 2006, 2007 que a gente conheceu o Pedro. Não. Foi depois foi em 2011. que ele mandou a foto da coleção deles. Eu falei, você tem que provar que vocês são fãs Deixados pra Trás. Ele mandou toda a coleção, fez uma montagem legal assim com os livros, montagem prática mesmo, não digital, né? Com os livros e tal, e a gente gostou muito, chamou ele pra gravar. Ele participou com a gente desse episódio, o número 128. E a partir daí, nos comentários dos episódios do podcast Irmãos.com, ele conheceu o Matheus e o Thiago. Nos comentários, gente. Olha que coisa muito da hora. E criaram No Barquinho. E aí eles criaram No Barquinho. E uma outra curiosidade também, que a gente, no nosso site, a gente acabou de falar da Sara, né? Da participação da Sara. A gente tinha, não sei porquê, a gente tinha dentro, coisa de anos 80, 90, 2000, sei lá o quê. O dicionário de nomes dentro do site. Eu sei por quê. Porque eu achava um negócio muito interessante nos anos 2000, saber o significado de nomes. Aí eu pesquisei um banco de dados de nomes e coloquei dentro do site uma busca de significados de nomes. E era muito acessado, muito. Todo mundo queria saber o significado do nome. A gente ficava muito bem ranqueado no Google. Mas o engraçado é que é um site cristão que queria saber o significado do seu nome, parece numerologia, sei lá. Só que a gente tinha o Fale Conosco também, e a maioria das perguntas que chegavam no Fale Conosco era o significado do nome. Eu estou procurando... Gente, mas era muitos e-mails. Estou procurando o significado do meu nome e não encontrei no seu site. Vocês poderiam dizer o que Ari Clefferson significa, né? Aí a gente mandava pra Sara antes, Sara, fala pra gente o significado do nome do Ari Clefferson que a gente vai ligar pra você. Aí a gente tinha um telefone Skype, a gente ligava no telefone Pro Skype. número fixo dela. Pro número fixo da casa dela, ela atendia e ela fazia uma piada com o nome. Ela era criava, muito inventava divertido. o significado. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Thiago do No Barquinho, ao ouvir a participação da Sara dentro do nosso podcast, se apaixonou por ela. Se apaixonou por ela e aí começou uma linda história de amor. E eles casaram, e fomos juntos. Fomos padrinhos. Felizes para sempre, sim. Aí veio o Bibo. O Bibo, ele tinha um programa na rádio lá em Joinville. Ah, é verdade. Que ele pode contar melhor a história, né? Mas eu sei que eles foram convidados a não fazer mais aquele programa de rádio, porque tava, né, diferente da linha do que a rádio esperava e tal. E a partir daí ele criou o que seria o Bibotalk, que era um lugar onde ele convidaria pessoas para um talk show, né? Para conversar com essas pessoas, e começou a produzir algum conteúdo lá. Então eles estavam começando, ele, o Alex, o Mac, estavam começando a produzir esses conteúdos e conheceram o podcast Irmãos.com, que já existia. Sim, e começaram a divulgar o BTcast, ou Bibotalk na época, nos comentários do podcast Irmãos.com. Eles entravam lá e falavam, dá licença, sei que vocês estão gostando do podcast Irmãos.com, mas a gente tá fazendo um episódio de teologia, um podcast de teologia e tal, entrem lá pra conhecerem. E eles começaram a divulgar, o Bibo mesmo conta essa história, eles começaram a divulgar o BTcast, o Bibotalk, nos comentários de Irmãos.com, até que eu fui ouvir. Eu fui ouvir o BTcast pra ver como que era. Eu falei, nossa, tem uma qualidade legal e tal, né? E no episódio que eu ouvi, eles falaram, gente, o podcast Irmãos.com é muito legal, meu sonho seria participar do podcast Irmãos.com. Aí eu peguei e escrevi pra eles, gente, o sonho mais fácil de realizar é esse. Vamos gravar o episódio junto. E eu chamei o Bibo, mais alguém. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro episódio que o Bibo participou com a gente. Teria que fazer uma busca mais detalhada aqui pra poder encontrar, mas eles gravaram com a gente no Irmãos.com e hoje o BTcast é o que é aí, com tantos episódios, com tanta produção, tantos ouvintes, mas, né, tem essa história em comum aí com a gente lá no início também da história. Então o Bibo você chamaria? Chamaria o Bibo pra ouvir essa história também. Chamaria o Matheus, o Thiago e o Pedro, obviamente. A Sara.
Sara. a Sara com pra estar certeza. nessa festa. Mas eu chamaria o Bibo não somente pra ouvir essa história, mas também sobre a questão de continuidade. Porque igual você falou, né? Tem vários podcasts que começaram e que morreram no meio do caminho. Eu lembro na época que a gente ouvia muito podcast, eu falo, gente, aonde foi parar o podcast e tal? Sumiu. Ele sumiu. Vaporou. Ele para. Sabe? E para aí a gente sabe, o Paulinho, muito mais do que eu, como é difícil você manter a constância de ter um podcast toda semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês e tal, essas coisas. O primeiro episódio que o Bibo participou com a gente foi em 30 de abril de 2012, o episódio 174 sobre Jó. Participaram o Bibo, o Alex e o Maurício Machado. O Alexander Stahlhofer e o Maurício Machado, que são os 3 fundadores do Bibotalk, né? Então isso foi em 2012, o episódio 174. E o primeiro episódio do BTcast que eu ouvi foi no mesmo mês. Foi o episódio 25, então é Páscoa de 5 de abril de 2012. Então, 25 dias depois de que eu ouvi o BTcast, eles estavam aqui no episódio com a gente do podcastirmãos.com. Que legal. E aí você vê os podcasts antigos irmãos.com, tem lá a propaganda do Bibo. Gente, ouçam lá. E a gente tava divulgando aqui o 39º Encontro Cepal em 2012, que aconteceria, né? Um mês depois. Conheça o BTcast do blog Bibotalk. É bonitinho. E uma outra coisa também é que a gente vira e volta, a gente recebe e-mails, comentários de pessoas falando assim, eu tinha uma linha de pensamento, eu pensava muito quadrado sobre isso, e aí eu entendi que, na verdade, a gente pode pensar diferente e tá tudo bem. E eu comecei a pensar diferente por causa de vocês, né? Questão, assim, de ser muito fechado dentro de uma caixa e, de certa forma, se sentir oprimido e tal. E aí a gente, de vez em quando, a gente recebe e-mails de pessoas que vão falando sobre como a cabeça deles abriram, como começou a enxergar sobre outros assuntos de outra forma, porque nasceu e cresceu dentro de uma igreja onde eu via sempre assim, a mesma coisa, e ouvindo o podcast perceberam de que tem muita gente que pensa diferente, mas assim, pra falar que toda vez que a gente vai gravar um podcast, a gente pensa nisso, né, amor? Sim. Que tem pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas que pensam diferente da gente, o que elas vão fazer com esse conteúdo por pensar diferente da gente, se elas vão refletir o que a gente tá falando e continuar pensando diferente, e tá tudo bem também, né, amor? Ou se elas vão refletir e vão falar, olha, eu vou começar a pensar assim, ou vou estudar pra ver se realmente pode ser assim ou não. Inclusive até com a gente, né, amor? A gente mudou muito ao longo desses 18 anos. Até uma ouvinte falou assim, eu acho que vocês deveriam fazer um podcast de irmãos.com pegando frases de coisas que vocês falavam que hoje vocês já não falam mais, que vocês mudaram. A gente já ouviu umas 3 só nesses comecinhos de episódios aí, né? Que a gente não falaria mais, termos que a gente não usaria, porque nossa cabeça hoje é outra totalmente diferente. Eu acho que a nossa cabeça é muito mais ampla hoje, entende muito mais as diferenças, entende muito mais a pluralidade, muito mais do que, não, eu tenho que defender a minha ideia, porque essa é a mais certa. O viver fora do país ajudou isso mais ainda, né? De entender que nem tudo é certo ou errado, existem simplesmente maneiras diferentes de ver o mundo, de encarar as realidades. Então, assim, eu acho que o que aconteceu muito nesses 18 anos de história do podcast foi que nossa mente abriu muito, expandiu muito para entender pessoas diferentes, para entender pontos de vista diferentes, de como a gente pode caminhar junto, a gente pode trabalhar junto, a gente pode conviver aceitando-se mutuamente, né? Sim, mesmo com pensamentos diferentes e linhas diferentes, né? A gente gravou um podcast, eu não lembro qual é o número, mas falando sobre o caminho de Santiago de Compostela, e nesse podcast, o Júnior, que participou com a gente, ele fez uma parceria com a Igreja Católica para ter um local para receber os peregrinos que fazem o caminho de Santiago. Eu acho que se a gente tivesse tido essa conversa em 2006, 2007, talvez a gente nem teria, né? A gente ficaria bem chocado com isso, né? Tipo, como assim uma parceria com a Igreja Católica? Enfim, hoje pra gente isso é a coisa mais tranquila do mundo de aceitar e de entender como Deus pode agir de tantas maneiras diferentes na nossa vida e na vida das pessoas. Tem muito podcast que a gente ouve e a gente ainda fala, uau, que gostoso, que legal que foi ter gravado esse podcast. Lógico que tem podcast que a gente realmente mudou a cabeça. Fica com uma vergonhinha, né? Da qualidade, da edição, que não era a mesma. Da forma como a gente falava. Das coisas que a gente falava. Mas a história faz parte de quem a gente é hoje, né, amor? O mais importante é a gente não ter... Tem gente que fica, nossa, vocês mudaram de cabeça, mudaram de opinião. Podcast não é mais o mesmo. Bons tempos em que tais convidados eram convidados, né? A gente recebe isso. Nossa, porque o podcast agora tá com outras Imagina pautas, se a gente fosse o mesmo, gente. Imagina se a gente fosse a mesma, né? A mesma cabeça de 18 anos atrás. Como isso seria triste, né? Maturidade é isso, exatamente,
é crescer, é mudar. Há 18 anos eu tinha... Há 18 anos eu era contra Harry Potter, gente. Eu já falei isso pra vocês. Não. Há 18 anos eu tinha 27 anos, né? Era tão Agora bonitinho. eu tô com 45, Agora quase, você tá gatando. né? Quase o dobro, ainda não, mas enfim. Estamos aí na jornada, querendo crescer sempre e contando sempre com a parceria de vocês, com o apoio de vocês. As pessoas perguntam como vocês conseguem manter um podcast por tanto tempo, com periodicidade, com compromisso. A gente pode dizer que é por Deus, claro, que nos dá força, nos dá o ânimo pra todo dia não desistir. É verdade. Porque não é o ânimo de continuar todo dia, é o ânimo de não desistir todo dia, né? Porque todo dia passa pela cabeça essa ideia de, será, né? Sim. Será que não chegou a hora de parar? Será que a gente já não contribuiu o suficiente? Eu acho que é um bolo aí com muitas camadas e bem recheado, que faz com que a gente continue, né? Sim, por isso que eu comecei. Primeiro é você, marido. É você. A forma como Deus te criou, a forma como Deus preparou você no ventre da sua mãe. Olha só que bonito isso. Porque o Paulinho, ele é muito constante, sabe? Ele tem essa personalidade muito constante de não desistir, de abraçar e de ir até o final com as suas responsabilidades. Então, eu acho que tem muito de você. Obrigado, no podcast. esposa. E outro aspecto tão importante são vocês que estão nos ouvindo. Não faz sentido a gente fazer algo simplesmente pra gente falar o que quer se não tem quem ouça, né? Se não tá chegando a ninguém isso. Então, vocês ouvindo, participando, interagindo, é muito importante pra gente a interação, comentando, né? Entrando lá no Spotify e deixando lá a sua opinião, seu comentário sobre aquele episódio, favoritando, dando 5 estrelinhas no Comentando Spotify, no Instagram no também, Apple Podcasts, né, nas redes sociais. Toda a interação que vocês fazem dizem um pouquinho de que tá valendo a pena, sabe? Então a gente continua por isso, porque sabe que tem gente que está sendo impactado pelo conteúdo que a gente está produzindo, tem gente que está se emocionando, tem gente que está se irritando, tem gente que está compartilhando, e a gente fica muito animado quando tem qualquer interação que vocês fazem com esse nosso conteúdo. A pior coisa que tem é postar um episódio, passar uma semana e ninguém interagir, ninguém comentar. A gente sabe que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo, eu sei, vocês estão ouvindo. Verdade. Vocês estão ouvindo aqui, ó. Chegaram nesse ponto. Você está ouvindo essa parte do podcast e você não comentar, né? Parece que você não está ouvindo, né? Mas esse último podcast, por exemplo, 587 sobre paternidade atípica, a gente teve um feedback tão gostoso, né? Então. Tem muitas pessoas que comentaram e foi muito legal. Tem episódios que chamam mais atenção e compelem mais as pessoas a interagir. Tem episódios que as pessoas ouvem e falam, legal, tal, mas não tenho aquele desejo de interagir. De comentar, não né? vou pegar meu celular agora, entrar no Instagram, procurar o post, comentar o que eu achei desse episódio, ou entrar no Spotify e comentar, mas pensa 2 vezes, entra lá, dá essa moralzinha pra gente. É gostoso, a gente não ganha mais por isso ou menos por isso, sabe? Não vai vir mais oferta no fim do mês se vocês comentarem ou não, mas vai encher nosso coração e vai dar uma injeção de ânimo naquele dia que a gente tá meio desanimado, meio triste e tal, e a gente acorda, abre o celular e vê aquele comentário que nos trouxe pra cima, dá um ânimo extra pra aquele dia. E por falar em oferta, que você falou não vai chegar a oferta, mas a gente tem um grupo de pessoas que ofertam financeiramente pra manter o nosso podcast. Sim. E a gente quer agradecer imensamente, porque vocês estão ali no recheio desse bolo de prestígio. Ai, que vontade de comer um bolo. É o pessoal da cabine. Eu quero agradecer muito a vocês, o pessoal da cabine, porque vocês contribuem não só financeiramente pro podcast, mas vocês contribuem diretamente com a nossa vida, conversando com a gente, nos aconselhando, escutando, né, tudo que a gente chora de pitanga aqui também, morando fora do país, e muito obrigado por esse apoio do pessoal da cabine. E se você quer contribuir, e é muito importante que você queira, porque essas ofertas chegam a nós e ajudam no nosso sustento, ajudam a gente a manter a nossa estrutura, a manter a nossa família também. Nós vivemos praticamente do retorno que o podcast dá por meio da participação das pessoas que ouvem e querem contribuir. Isso é muito importante pra gente. Então, se você sente de alguma maneira abençoado por esse conteúdo e gostaria de contribuir, entre irmãos.com/cabine, isso vai fazer uma diferença gigante na nossa vida, nem que sejam os R$15, que é o ponto de partida que você tem para começar a contribuir, nem que sejam os R$15 mensais, a gente vai ficar muito feliz e isso vai fazer uma bela diferença no fim do mês para as nossas contas aqui na Espanha, que não são fáceis, né? E se você também não tá no momento de assumir um compromisso mensal, alguma coisa, quiser dar uma oferta única também, isso também será muito bem-vindo, né, marido? Isso vai ajudar... A gente não vai falar, não, a gente não aceita a sua oferta porque não é mensal. Não, vai.
Vai ser. E a gente vai ver, a gente vai ficar muito feliz também com essa entrada que vai cair lá na nossa conta bancária. Pode ser por Pix, pode ser por boleto, pode ser por tantas opções que você vai encontrar lá no irmãos.com/cabine de contribuir com o nosso trabalho também. E eu gostaria também aqui de agradecer a cobertura do bolo, né, amor? Cobertura, aquela crostinha gostosinha, assim, e que tá ali dando aquele toque todo especial, que são os nossos participantes do podcast. Sim. Porque o pessoal fica, nossa, Dri e Paulinho, como que vocês conseguem tantos participantes com tanto conteúdo bom pra falar, né? Igual a gente falou aqui do Paternidade Atípica, a participação do Simval foi muito genial. A galera do Clube Ictus gravando, os literários com a gente, que eles leem, eles gostam de ler, eles são super inteligentes, fazem colocações geniais. E o Gustavo também com o jet lag, com todos os seus participantes, todo dedicado ali, estudando, conhecendo o país, sabendo sobre o choque cultural dos participantes. E tantos outros convidados que participaram uma, duas ou várias vezes com a gente, né, amor? É muito importante pra gente. Assim, Deus foi muito gracioso com o podcast Irmãos.com, com todas as pessoas que passaram aí participando com a gente. E pra não ficar injusto, né, gente? A gente citou alguns nomes que teriam que estar na festa. Todos esses que foram citados aqui vão receber o convite pra estar na festa dos 18 anos do podcast Irmãos.com. E a Adri vai fazer o trabalho de entrar em episódio por episódio, anotar os nomes dos participantes pra mandar o convite. Não, gente. Dia 12 de março, aqui em Linares. Sim. No Pão Doce. Vamos fazer no Pão Doce, né? Fazer no Pão Doce aqui no restaurante de tapas aqui perto de casa. E a gente vai celebrar os 18 anos do podcast Irmãos.com. Se desse pra falar o nome de todo mundo, a gente falaria, porque tem muita gente que participou com a gente. Mas não dá. E vocês não teriam paciência de ouvir todos eles agora, assim, de uma vez, mas todos eles estão, de alguma maneira, representados nesses 18 anos do podcast Irmãos.com. Valeu, esposinha. Obrigado também por sua companhia, viu? Você é uma dose de ânimo muito especial para que esse trabalho continue. E a gente garante aí mais um tempinho pela frente, né? Mais um tempinho, marido. Valeu, gente. Enquanto houver voz. Enquanto houver sol. Enquanto houver sol. Ainda haverá podcast. Haverá podcast. Então, esse é um compromisso, né? Para alguns milhões de anos aí. Não, mas a minha voz... Mas se você comparar com a sua voz rouca lá dos primeiros episódios, até que melhorou, já tá melhor, né, amor? É. Isso é verdade. Eu parei de ficar tão rouquinha. Parou de fumar, né, André? Não. Eu aprendi a falar, marido. Eu aprendi a falar. As fonos da vida aí me ajudaram. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Bom, gente, nosso tempo acabou. A gente continua esse ou outro papo em outra ocasião. Mas por enquanto é só. Eu quero um tchau de todo mundo aí. Tchau! Coloca no final. E você, qual é a sua reação mediante a isso? Tá bom. Ótima pergunta.